Então, o exercício 7 pede para a gente resolver essa equação diferencial aqui para A, uma constante real, que pode ser qualquer a princípio. Tá? A gente vai ver que a gente vai ter que considerar um caso particular dela no nosso cálculo aqui. Então, a ideia, então para esse caso a gente poderia usar uma abordagem um pouquinho diferente, tá? Que eu vou mostrar, mas daria para usar também a mesma coisa que a gente está fazendo desde então, tá? Eu vou fazer como a gente está acostumado, e depois eu vou mostrar o outro jeito mais simples, tá? Então, primeiro de tudo, escrevendo isso daqui na forma que a gente está acostumado a lidar, eu vou subtrair x aqui e vou multiplicar tudo por dx. Então vai ficar aqui dy mais a menos ay menos x dx é igual a zero. Ok, então agora a gente tem aqui que a nossa m, né, é igual a ay menos x, que é o coeficiente do dx, e a n é igual a 1, ok? E aqui a gente vê que my é igual a e nx é igual a 0. Tá? A gente poderia ficar tentado dizer, tá, ok, então a equação não é exata, tá? Mas olhem bem, o a é uma constante qualquer. Então, essa equação, na verdade, não é exata se o a for diferente de 0. Mas se o a for 0, então ela é exata. Tá? Então a gente tem que considerar esse caso separado. Então, só olhando aqui para o caso em que a é 0, é mais simples olhar direto para a equação, porque a gente vai ver que y' vai ser igual a x. Então, simplesmente integrando, a gente vai obter que y de x vai ser x² sobre 2 mais uma constante arbitrária. Tá? Então, esse aqui é o caso para a igual a 0. Agora, supondo a diferente de 0, o que a gente vai obter aqui? A gente vai ver que a equação não é exata do jeito que ela está. Então a gente pode tentar achar um fator integrante, que a gente vai supor primeiro, não sei, dependendo de y, ou depois dependendo de x. Tá? Vamos ver o que acontece aqui primeiro, supondo um fator integrante que dependa de y apenas. Neste caso, então, a nossa equação se torna μ de y dy mais ay menos x vezes o μ de y dx igual a 0. Tá? E a gente vai impor, então, que m barra y vai ser igual a n barra x. Tá? Essa é a nossa m barra. Então, derivando em y, a gente vê que isso é μ' vezes ay menos x mais μ vezes a, que é a derivada de dentro aqui. E isso daqui, então, é igual a nx, que é 0, porque μ depende só de y, então a derivada parcial em x vai matar esse termo. Só que, olhem como a gente tem um probleminha aqui. Ó. Supondo que o μ é diferente de 0, e é positivo, por exemplo, a gente vê que se eu passar isso aqui passar para cá, dividir por μ, então dividir por ay menos x, tá? O μ é uma função apenas de y. Tá? Ele tem que depender apenas de y. Só que esse lado direito aqui depende de x também. Então a gente não consegue obter um fator integrante que dependa só de y. Então essa hipótese aqui, ela não dá certo. Então a gente parte agora para procurar um fator integrante que dependa de x, nesse caso. Tá? Então, multiplicando a equação por esse fator integrante, a gente tem que vai dar esta expressão daqui, dx igual a 0, e agora a gente quer novamente que m barra y seja igual a n barra x, ok? Então, isso aqui é uma constante agora, vai ficar μ de x vezes a igual a μ' de x. Isso é uma equação diferencial muito tranquila, né? μ' é igual a vezes μ. A gente sabe que uma das soluções possíveis, a gente não quer todas, né? É simplesmente e na ax, ok? Então, e na ax é um fator integrante. Então, pelo método que a gente está acostumado, a m barra se torna e na ax
AY menos x aqui, e a n barra se torna simplesmente e na AX. E a gente sabe que isso é fx e isso é fy. Tá? Essa aqui é muito mais fácil de integrar, então integrando isso aqui fica que a f é igual a e na ax vezes y mais uma função que depende só de x, nesse caso, porque a derivada em y voltaria a ser esse termo aqui. Então, substituindo aqui em cima, o que a gente conclui é, derivando esse cara daqui, pela regra da cadeia aqui, vai ficar a e na axy mais c' de x. Isso tem que ser igual a e na ax, vou distribuir os termos, a y menos x e na ax. Daqui, então, esses dois primeiros termos são iguais, o que nos força a escolher que c' de x seja igual a menos x e na ax. E, portanto, c, neste caso daqui, vai ser igual a integral menos a integral de x e na ax dx. Tá? Essa integral a gente resolve por partes. Eu vou escolher uma função para integrar, vai ser o e na ax. Então, eu multiplico a primeira função e integro o que eu quero integrar, subtraído da função integrada, e na ax sobre a, vezes a derivada da outra função, que é 1, simplesmente. Isso daqui, dx. Ok? Então, só já ajeitando os sinais, tá? Essa integral aqui vai fazer com que caia um outro a aqui embaixo. Então, a gente vai ficar que isso é e na ax sobre a ao quadrado menos x e na ax sobre a. Mais uma constante, porque a gente está fazendo uma integral indefinida aqui, né? Mas, enfim, essa constante vai ser absorvida, né? C não é muito bom, mas é uma constante, então não importa, tá? Então, o que a gente obteve aqui? A gente viu, então, que a nossa f vai ser igual ao quê? Vai ser e na ax y mais a constante que a gente obteve, então mais e na ax ao quadrado menos x e na ax sobre a mais uma constante. Isso daqui tudo, então, igual a uma constante arbitrária, uma curva integral. Tá? Só que nesse caso a gente vê que a gente consegue isolar o y. Tá? Fica bem simples, na verdade. A gente só precisa passar as coisas multiplicando, ou melhor, passa isso aqui, essas parcelas subtraindo e somando, respectivamente. A gente vai ficar então que e na ax y vai ser igual a c mais x e na ax sobre a menos e na ax sobre a ao quadrado. E isto daqui, dividindo por e na x, que é sempre diferente de zero, que é a mesma coisa que multiplicar por e na menos ax, a gente vai ficar que esses dois exponenciais aqui vão se cancelar. Isso aqui vai ficar c vezes e na menos ax mais x sobre a menos 1 sobre a ao quadrado. Ok? Então, essa daqui é a outra solução. Então, o que a gente obtém no fim das contas é que para a igual a zero, vale a solução x² sobre 2 mais constante arbitrária, e para a diferente de zero, a gente tem que a solução é e na menos ax mais x sobre a menos 1 sobre a ao quadrado, ok? Então, essas são as duas soluções. Eu falei que ia comentar de outro método, tá? Que é o seguinte. A gente viu que o fator integrante que a gente encontrou era igual a e na ax, ok?
Só que vamos olhar para essa equação aqui, a primeira de todas, tá? E realizar essa multiplicação pelo fator integrante. Vai ficar e na ax, y' mais e na ax vezes a, y, igual a e na ax vezes x. Só que esse lado esquerdo parece muito com uma regra do produto, e na verdade é uma regra do produto, com a seguinte expressão. Notem que se a gente pegar o fator integrante e na ax e multiplicar por y e tomar a derivada, o que acontece? Derivada do primeiro, a e na ax vezes o y. A e na ax vezes o y. Agora, o segundo termo, derivando do segundo. Então, e na ax, y', que é esse outro termo aqui. Então, de fato, isto daqui dá para ser obtido simplesmente integrando essa outra parte daqui. Então, a gente sabe que e na ax, se a derivada é igual a isso aqui, então o que está aqui dentro é igual a integral de x e na ax dx, que a gente viu antes, tá? Que vai dar aquele termo ali, vai dar x e na ax sobre a menos e na ax sobre a ao quadrado, mais uma constante de integração, tá? E a gente, muito simplesmente, multiplicando por e na ax menos ax nos dois lados, vai obter que isso daqui é igual a x sobre a menos 1 sobre a ao quadrado mais c vezes e na menos ax, que é exatamente a mesma solução que a gente obteve antes, tá? Isso, na verdade, vale porque esta equação aqui tem uma forma muito especial, tá? Que é a seguinte forma. É a forma y' mais um coeficiente, dependendo de x, contínuo, vezes y, igual a um outro coeficiente contínuo que depende apenas de x. Uma equação nessa forma aqui é dita uma equação diferencial ordinária linear, ok? E a gente sempre consegue achar um fator integrante para essa equação aqui, dado por μ de x igual a e na integral daquele coeficiente que acompanha o y aqui. Notem que o coeficiente do y' é sempre 1 na hora de supor isso aqui, então é importante, se não fosse 1 a gente teria que dividir e nosso p de x seria então aquela divisão, tá? Então, definindo este fator integrante, a gente nota que esse lado aqui, se eu multiplicar toda a equação por ele, vai ficar e na integral de p de x dx y' mais e na integral de p de x dx p de x y. E isso daqui, o que acontece? Se vocês pararem para analisar, é exatamente e na integral de p de x dx vezes y, tudo derivado. Por quê? Quem é derivado disso aqui? Pela regra da cadeia, derivo a primeira, então e na alguma coisa é e na mesma coisa, então fica e na integral de p de x dx vezes a derivada do de dentro. Mas a derivada da integral é simplesmente essa função p aqui. Então vai ficar e na integral p de x dx vezes p vezes y. Agora o outro termo vai ser esse termo inalterado vezes y', que é exatamente o que a gente viu aqui. Então isso aqui, claro, multiplicando também o outro lado por e na integral de p de x dx vezes q de x, a gente pode obter isto daqui integrando essa expressão e então dividindo o resultado por e na integral de p de x dx para obter y diretamente como função de x, tá? Então esse método funciona, mas esse aqui também funcionaria tão bem quanto. Okay? Então é um método mais simples quando a gente tem uma equação nessa forma daqui. Então com isso o exercício está resolvido.